Olá pessoal! A comunicação ela é um aspecto essencial para a vida humana. A gente utiliza ela para falar com a nossa família, com nossos amigos, dentro do nosso âmbito acadêmico, onde a gente estuda, certo? E dentro do âmbito profissional. Só que algumas pessoas elas têm muita dificuldade para comunicar algo, especialmente numa situação que envolve mais de uma pessoa, às vezes um seminário, um trabalho ou qualquer coisa do tipo. Algumas pessoas elas travam, elas sentem um nervosismo muito grande para falar para um grande público ou até para um público às vezes mais reduzido. A notícia boa é que assim como tocar um instrumento ou praticar um esporte, falar também é uma habilidade. E como toda habilidade, é algo que pode ser melhorado. O primeiro ponto para a gente melhorar a nossa comunicação oral é entender um pouquinho como que ela funciona. Basicamente, a gente divide ela em 6 elementos, sendo eles o emissor, o receptor, a mensagem, o canal, o código e o contexto. O emissor é sempre aquela pessoa que está falando naquele momento. A partir do momento que vocês estão vendo esse vídeo, o emissor de vocês sou eu, porque quem está falando nesse momento sou eu. Em uma sala de aula, quando vocês vão assistir uma aula, geralmente o primeiro emissor vai ser o professor, porque ele vai ser o primeiro a falar. Como ninguém conversa com as paredes, ou pelo menos a maioria das pessoas não conversa sozinho, a gente sempre tem que ter um receptor, que é quem está recebendo a nossa mensagem. A partir do momento que vocês estão assistindo esse vídeo, vocês estão sendo os meus receptores, porque vocês estão ouvindo a minha fala. Em uma sala de aula, quando o professor fala, sendo o emissor, os alunos que estão ouvindo são os receptores. A mensagem, como o próprio nome já explica, é o que está sendo dito naquele momento. Nesse caso, a minha mensagem para vocês é o conteúdo da minha aula, da minha videoaula, que é comunicação oral. Dentro de uma sala de aula, quando o professor começa a dar a matéria dele, quando ele começa a explicar aquela matéria, a matéria é a mensagem, é o que está sendo dito naquele momento. A gente sabe que, ou pelo menos a maioria das pessoas sabem, que quando eu falo alguma coisa, eu estou propagando uma onda de som, que é como as pessoas conseguem ouvir a minha voz, certo? A minha fala, a minha voz, é o canal que eu utilizo para me comunicar. A partir do momento que vocês estão vendo esse vídeo dentro de um celular ou de um computador, esse é o canal de vocês. É o canal pelo qual a comunicação está acontecendo. Se eu assisto uma transmissão de TV, por exemplo, a TV está sendo meu canal, que é por onde a mensagem está sendo falada pelo emissor para o receptor. A minha fala ela é composta por diversas frases que, consequentemente, são a junção de várias palavras, que, consequentemente, são a junção de várias letras, certo? Que formam o idioma português. O idioma que eu utilizo para comunicar alguma coisa, as letras, as palavras e as frases, tudo isso é o meu código. Se eu começar a conversar com vocês em inglês agora, em vez de utilizar o português, eu estou alterando o código, porque eu estou usando um idioma completamente diferente. Uma pessoa surda, ela não utiliza a linguagem oral para falar. Ela fala através de gestos. Aqueles gestos, a língua nacional de Libras, ela é o código da pessoa surda. Quando eu assisto a transmissão de um esporte na TV, eu não imagino que aquele narrador ele vá passar uma receita de bolo para mim. Da mesma forma que quando eu assisto o programa da Ana Maria Braga, eu não imagino que a Ana Maria Braga ela vai começar a narrar um jogo para mim, certo? Por quê? Porque aquela fala, aquela mensagem, ela não faz parte daquele contexto. E justamente o contexto é o local que a mensagem está acontecendo. A partir do momento que eu dou uma aula para vocês, o ambiente, o IFSC, a sala de aula, o professor falando para os alunos é o contexto, é onde a mensagem está sendo passada. Digamos que eu entre numa reunião de negócios ou que eu vá apresentar um seminário. Eu não posso chegar utilizando palavrões ou utilizar gírias, porque aquilo ali não faz parte do contexto da minha fala, não é o ambiente para aquilo acontecer.